Shalom, queridos, leitura bíblica. Hoje, dia 30 de julho, o nosso texto está no livro de Juízes, capítulo de número 13. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos de Yahvé, e Yahvé os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo de Yahvé apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que te conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre. E ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse seu nome. Porém disse-me: Eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não beba vinho, nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia de sua morte. Então Manoá orou insistentemente a Yahvé e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e correu e noticiou a seu marido e disse-lhe: Eis que aquele homem que veio a mim no outro dia me apareceu. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher, e veio a aquele homem e disse-lhe: És tu aquele homem que falaste a esta mulher? E ele disse: Eu sou. Então disse Manoá: Cumpram-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e serviço do menino? E disse o anjo de Yahvé a Manoá: De tudo quanto eu disser à mulher se guardará ela, de tudo quanto procede da vide não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tem ordenado, guardará. Então Manoá disse ao anjo de Yahvé: Ora, deixa que te detenhamos e te preparemos um cabrito. Porém o anjo de Yahvé disse a Manoá: Ainda que me detenhas, não comerei de teu pão. E se fizeres holocausto, ofereça a Yahvé. Porque não sabia Manoá que fosse o anjo de Yahvé. E disse Manoá ao anjo de Yahvé: Qual é teu nome? Para que quando se cumprir a tua palavra te honremos. E o anjo de Yahvé lhe disse: Por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de manjares e os ofereceu sobre a penha a Yahvé. E agiu o anjo maravilhosamente, vendo Manoá e sua mulher. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo de Yahvé subiu na chama do altar, o que vendo Manoá e sua mulher caíram em terra sobre seu rosto. E nunca mais apareceu o anjo de Yahvé a Manoá nem a sua mulher. Então conheceu Manoá que era o anjo de Yahvé, e disse Manoá à sua mulher: Certamente morreremos, porquanto temos visto Deus. Porém sua mulher lhe disse: Se Yahvé nos quisera matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de manjares, nem nos mostraria tudo isto, nem nos deixaria ouvir tais coisas neste tempo. Depois teve essa mulher um filho e chamou seu nome Sansão. E o menino cresceu e Yahvé o abençoou. E o espírito de Yahvé o começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Livro de Atos, capítulo de número 17. E passando por Anfípolis e a Colônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos.
E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres distintas. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos, dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-lo para junto do povo. Porém, não os achando, trouxeram Jasão e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasão recolheu. Todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade que ouviram estas palavras. Tendo, porém, recebido satisfação de Jasão e dos demais, o soltaram. Logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam na Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões. Mas logo que os judeus da Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Os que acompanhavam Paulo levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: "Que quer dizer esse paroleiro?" E outros: "Parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição." E tomando-o, levaram a Areópago, dizendo: "Poderemos nós saber que nova doutrina é essa que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso." Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio de Areópago, disse: "Varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: Ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não o conhecendo, é o que vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a terra, sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra esculpida por artifício e imaginação de homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: "Acerca disso te ouviremos ainda outra vez." E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita,
e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Livro de Jeremias, capítulo de número 26. No princípio do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra de Yahvé, dizendo: Assim diz Yahvé: Põe-te no átrio da casa de Yahvé e dize todas as cidades de Judá que venham adorar a casa de Yahvé, todas as palavras que te mandei que lhes dissesses, não esqueças nem de uma palavra. Bem pode ser que o que ouçam e se convertam cada um do seu mau caminho, e eu me arrependa do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade das suas ações. Diz-lhes, pois, assim dizia Yahvé: se não me derdes ouvido para andardes na minha lei que pus diante de vós, para que ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas, que eu vos envio, madrugando e enviando, mas não ouvistes, então farei que esta casa seja como Siló, e farei desta casa uma maldição para todas as nações da terra. E ouviram os sacerdotes e os profetas e todo o povo a Jeremias anunciando estas palavras na casa de Yahvé. Sucedeu que, acabando Jeremias de dizer tudo quanto Yahvé lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, pegaram nele os sacerdotes e os profetas e todo o povo, dizendo: certamente morrerás. Por que profetizas no nome de Yahvé, dizendo: será como Siló esta casa, e cidade será assolada, de sorte que fique sem moradores? E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa de Yahvé. E ouvindo os príncipes de Judá essas palavras, subiram da casa do rei à casa de Yahvé, e se assentaram à entrada da porta nova da casa de Yahvé. Então falaram os sacerdotes e os profetas aos príncipes e ao todo o povo, dizendo: este homem é réu de morte, porque profetizou contra esta cidade, como ouvistes com os vossos ouvidos. E falou Jeremias a todos os príncipes e a todo o povo, dizendo: Yahvé me enviou a profetizar contra esta casa, contra esta cidade, todas as palavras que ouvistes. Agora, pois, melhorai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz de Yahvé, vosso Deus, e arrepender-se-á Yahvé do mal que falou contra vós. Quanto a mim, eis que estou nas vossas mãos. Fazei de mim conforme o que for bom e reto aos vossos olhos. Sabei, porém, com certeza, que se me matardes a mim, trarei sangue inocente sobre vós e sobre esta cidade e sobre os seus habitantes, porque, na verdade, Yahvé me enviou a vós para dizer aos vossos ouvidos todas essas palavras. Então disseram os príncipes e todo o povo dos sacerdotes e aos profetas: este homem não é réu de morte, porque em nome de Yahvé, nosso Deus, nos falou. Também se levantaram alguns dentre os anciãos da terra e falaram a toda a congregação do povo, dizendo: Miqueias, o morastita, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo: assim disse Yahvé dos exércitos: Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa com os altos de um bosque. Mataram-no porventura Ezequias, rei de Judá, e todo o Judá? Antes, não temeu este a Yahvé e não implorou o favor de Yahvé? Yahvé se arrependeu do mal que falara contra eles. E nós não fazemos um grande mal contra a nossa alma? Também houve um homem que profetizava em nome de Yahvé, Urias, filho de Semaías, de Quiriate-Jearim. Ele profetizou contra esta cidade, contra esta terra, conforme todas as palavras de Jeremias. E ouvindo o rei Jeoaquim e todos os seus valentes e todos os príncipes as suas palavras, procurou o rei matá-lo. Mas ouvindo isto, Urias temeu e fugiu e foi para o Egito. Mas o rei Jeoaquim enviou uns homens e a Eunatã, filho de Acbor, ao Egito. E eles tiraram a Urias do Egito e o trouxeram ao rei Jeoaquim, que o feriu a espada e lançou o seu cadáver na sepultura dos filhos do povo. A mão, pois, de Aicão, filho de Safã, foi com Jeremias, para que o não entregassem nas mãos do povo para ser morto. Amém? Vimos aqui os nossos textos do dia de hoje.
que o casal, Manoá e sua esposa, receberam a visitação do Senhor e receberam um milagre, porque ela era estéril. Então, nós entendemos que mesmo quando o povo, mesmo quando a sociedade, mesmo quando o mundo está caótico, porque eles estavam há 40 anos sendo oprimidos pelos filisteus, mesmo assim, quando o cenário é ruim, particularmente o Senhor ainda opera milagres, porque Deus é Deus de perto. Ele ainda faz por cada um de nós, seus filhos, aquilo que ele tem dentro dos seus propósitos. Então, nós não devemos achar que a situação do mundo lá fora representa a nossa situação, porque é o Senhor quem toma conta dos nossos dias. E em Atos, no capítulo 17, vimos quanta sabedoria Paulo teve para falar com aquele povo. Nós temos que entender que a nossa palavra não pode dispersar, afugentar as pessoas. A nossa palavra precisa agregar as pessoas, trazê-las para perto. E ele entendeu que se ele criticasse a idolatria daquele povo, ele não seria ouvido. Então ele ouviu um altar ao Deus desconhecido e falou: bom, é esse aí que vocês não conhecem que eu conheço. E passou a anunciar Jesus, que nós tenhamos a mesma sabedoria quando formos falar da palavra do Senhor. E em Jeremias 26, nós vimos aqui que o profeta correu risco de morte por falar a palavra da verdade que ele havia recebido de Deus. Nós precisamos aprender que falar a palavra do Senhor, falar a verdade, permanecer firme na obediência de tudo aquilo que Deus nos manda fazer, ainda que haja prejuízo próprio, é sempre a melhor escolha, porque Deus é quem zela pela sua própria palavra. Amém? Vamos orar? Pai santo, bendito, fiel, maravilhoso, justo, nós te bendizemos, te louvamos e te damos graças neste dia pelo teu grande amor e grande misericórdia. Pai, ajuda-nos, Senhor, a ter sabedoria ao falar, mas que nós tenhamos sempre a ousadia de falar a verdade e que a obediência à tua palavra seja soberana sobre as nossas vidas. Te louvamos porque o Senhor ainda opera milagres mesmo em meio à tribulação. E te agradecemos por esse zelo e por esse cuidado sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Shalom!